Bom, pessoal, chegamos, estamos ao vivo aqui, tá? Mais uma aula gravada, mais uma vez maratona aqui para o concurso da Polícia Penal da Bahia. Tranquilo? Já coloquei para gravar, já estamos ao vivo aqui, tá? Amanhã vocês já podem assistir novamente a reprise, anotar os bizu, se não der tempo hoje, mas devagarzinho a gente vai lá, tá bom? Qualquer coisa já sabe. Teve dúvida amanhã, chama no privado aí, não tem problema, respondo na hora que estiver dirigindo, quando eu parar na próxima cidade, eu respondo. Aqui a gente quer que vocês não fiquem com dúvida, tranquilo? Daqui a pouco chega a Tiara, chega Beto, acho que não sei se Glass que ele vai entrar hoje, Laninha, mas vamos, que já tá tarde, eu sei que vocês tiveram um dia cansativo, né? Cansativo, tá todo mundo cansado aí, pela foto eu tô vendo que tá todo mundo cansado, certo? Vamos embora. Bom, vocês já disseram para mim que a correria do dia não deu tempo de imprimir, estou imprimindo agora, não deu tempo de fazer, então vamos fazer em conjunto agora, tá bom? Eu quero esse concurso da Polícia Penal da Bahia, todo mundo gabaritando essas 5 questões de informática. Pela quantidade de questões que a gente até agora resolveu, eu não tenho dúvidas que vocês vão se sair super bem. Pelo que eu notei na última aula, eu acho que vocês ficaram um pouquinho, assim, receosos com Excel, né? Com Excel, outros com segurança da informação, né? Outros com segurança da informação. Mas fica tranquilo, isso é normal, tá? Isso aí a gente tira de letra lá, a gente tira de letra sem nenhum estresse, tá? Como eu prometi para vocês, quando for na sexta-feira antes do concurso, a gente faz aquele aulão, já para ir com a mente fresquinha, tá? Fala, Tiara. Boa noite, Fuá. Boa noite, Fuá. Cheguei. Beleza. Chegou chegando, valeu. Já estamos ao vivo aqui, tá? Então, ó, pode ficar tranquilo com relação a Excel. Dá para a gente resolver tranquilo, tirar as dúvidas, tá? Esse final de semana passou, teve no grupo, naquele site do Missão, né? Teve um simulado, tá? De 5 questões. Na verdade, o simulado foi com todas as matérias. Então, 5 questões de informática. Teve também um simulado do GRAM, tá? E aí, o que acontece? O que é que eu fiz? Laninha me mandou os simulados. Então, eu peguei as 5 questões, cinco não, acho que foram 5 questões, tanto do Missão quanto do GRAM, tá? Eles são, das 21 questões, 10, 15 questões foram de simulados agora. Também teve simulado do direção, então sai pegando o simulado da galera aí, dos grandes cursos, tá? E trouxe para vocês aí muita novidade, muitos bizu, tá? Nada aqui assim fora do normal que a gente não estudou. A questão é que só forma de perguntar que mudou, né? A gente precisa estar atento, são pequenos detalhes. Laninha mesmo me ligou desesperada, porque o Ave Maria não consegui resolver, tô com a cabeça doendo. Calma, isso aqui é fácil. É, até falei para ela, na quarta-feira a gente resolve, tira os bizu, porque todo mundo anota. Mas não tem o que se preocupar não, tá, pô? Pelo que eu vejo aqui, vocês estão muito bem nas respostas. Quando a gente faz as perguntas aqui, vocês respondem aqui no individual, só eu que vejo. E é isso aí, tá? A pegada é essa, a jornada é essa. Até já adiantei para vocês aí mais um concurso aí, né? Final agora em setembro já sai o edital, Polícia Militar de Sergipe. Então, quem tem idade já se prepara também. Já sai no dia 15 lá da Bahia, já com foco para Polícia Militar de Sergipe, tá? Concurso público é igual jogo de futebol. Perdeu o jogo hoje, já tem que pensar na próxima partida. Isso aqui já foi, tá? Então, estamos nessa pegada aí. Vamos sair com material novo chegando aí já para a Polícia Militar de Sergipe. Já vamos organizar aí, tranquilo? E é isso aí. Concurso é até passar. Tem esse negócio não. Tô cansado, isso aí me esgotou, não vou fazer, não. Vamos embora, tá todo mundo aqui no mesmo barco. A vitória de vocês é a minha. E assim por diante, né? Na hora de chorar, chora todo mundo. E é isso aí, tá bom? Então vamos embora. Vamos embora começar a pegada aí, tá? Deixa eu só habilitar aqui a canetinha mágica.
Olha aí. Vamos embora. Povo, primeira questãozinha da noite aqui, tá? É uma questãozinha de computação em nuvem. A FGV também, ela gosta de cobrar muito, tá? Algumas pegadinhas que a gente vai destrinchar agora, para você nunca mais errar, tá? Então, o que é que diz a primeira questãozinha aí? Diz o seguinte: o tipo de computação em nuvem em que um fabricante ele oferece aos clientes recursos de armazenamento e servidores virtuais em um modelo de cobrança indexado ao consumo real desses recursos. Então ele diz que ele é denominado o quê? Meu povo, o que é que eu quero que vocês façam no dia da prova, tá? Dica do prof. Pegou uma questãozinha que se refere à computação em nuvem, não perde tempo. Já mete lá o triângulozinho do amor, beleza? Já mete o triângulozinho do amor, já divide aqui 3 categorias. Já vou colocar aqui, ó, IAs, tá? Já coloca paz e já coloca a sais, ok? Por que que eu quero que vocês façam isso? Depois que vocês fizerem esse triângulo lá, colocar os três serviços das nuvens, você lê agora, relê a questão e vai matando a charada do que ele pede. Então, ó, o que é que você tem que ter em mente? IAS está aqui, ó, certo? É onde tudo começa, tranquilo? É a infraestrutura, ok? É a infra. A paz é onde ela é desenvolvida, tá? O que é que quer dizer desenvolvida nesse sentido aqui? É onde ela começa a entrar em ação e fazer todos os testes, tá? Quando ela faz todos os testes, todos os ajustes, aí chega nessa nuvenzinha aqui, ó, que é o produto final, tá? Que é o usuário. Usuário. Ok, meu povo? Então, questãozinha como essa, alunos do Madrugão nunca vão errar, tenho certeza disso. Por quê? Se liga só, o que é que ele disse? Tipo de computação em uma nuvem em que um fabricante, ó aqui, ó o bizuzinho, oferece aos clientes, né? Oferece aos clientes os recursos de armazenamento. Então, povo, onde é que a nuvem começa? Na infraestrutura, tá? A nuvem começa aqui, ó. Então, você já matou a charada dessa questão. O que é que ele disse? Ó, computação é que é uma nuvem, um fabricante, ela oferece os recursos, né? Ela oferece os recursos. É como, eu vou dar um exemplo agora, se me permite, Cláudio. Seu serviço de impressora. Cláudio visita o cliente e ele chega lá com o portfólio dele, e oferece. Ó, a empresa X, tá aqui meu serviço, tá? Funciona dessa forma, tá aqui minha proposta, tá aqui meu portfólio. A partir do momento que a empresa se interessa pelo serviço do Cláudio, o que é que ele vai começar a trabalhar na infraestrutura, né? Então, quando ele diz aqui que, nesse caso, o fabricante oferece aos clientes os recursos de armazenamento, você não tem dúvidas de marcar a letra A, sem medo de errar, né? Sem medo de errar. Aí você vai dizer, e as outras? Ó, essa é onde ela é desenvolvida. Essa é onde ela chega no usuário final, no cliente, tá? E essas duas aqui, tá? Teve uma questãozinha, quem fez a Polícia Civil de Pernambuco, quem foi que fez aqui do grupo aqui? Algum de vocês fez? Tu fez, Cláudio? Polícia Civil de Pernambuco? Tiara, Cláudio, Marilene. Oi, Marilene, fez também? Fez também? Beleza. Pronto. Quem fez a Polícia Civil de Pernambuco vai se lembrar que caiu uma questãozinha dessa, tá? A qual tiveram duas respostas. Duas respostas. E a banca ela foi obrigada depois a anular a questão, porque tinham duas respostas. Então, ó. Então, o que acontece? Foi nada. Foi aprender um pouquinho, rapaz. Então, o que acontece? Se liga só. A primeira, a nuvenzinha DAS, vou colocar aqui, tá?
ela nada mais, nada menos, ela é chamada de um dispositivo como serviço, tá? Dispositivo como serviço. E a nuvenzinha CAIS, ela é chamada como um serviço de computação em nuvem que permite o quê? Gerenciar e implementar as aplicações em containers. Como seriam esses containers? No caso, assim, é como se a equipe, eu posso dizer assim, se a equipe usasse essa nuvem para criar arquiteturas de microserviços, entendeu? Arquitetura de microserviços. Doutor Heriberto chegando na área aí. Seja bem-vindo, doutor Heriberto. Hoje o time está completo, viu? Fosse honra. Vamos embora. Boa noite, pessoal. Valeu. Então, o que acontece? Essa nuvem DAS é como se a nuvem fosse uma terceirizada, tá? Uma terceirizada da SaaS. Por quê? Porque a nuvem DAS, como o próprio nome diz, ela é um dispositivo como serviço, ou seja, ela é usada nos desktops, tá? E o que acontece? O PC também, os tablets, né? Então, essa abordagem dessa nuvem, ela utiliza recursos de TI, entendeu, povo? Então, você interpreta como se a nuvem DAS ela fosse uma terceirizada da nuvem SaaS, porque a nuvem SaaS não é o produto final, né? É onde chega para você, o usuário final. Então, por exemplo, hoje o serviço do Google Drive está na nuvem SaaS, porque você usa a nuvem, o serviço do Drive, você usa lá o Google Drive, né? Você usa o Meet, que é o que a gente está usando agora, você usa o Google Docs, né? O Google Planilha. Então, assim, o serviço que está lá no Google Drive é uma nuvem SaaS. Você, usuário, está usufruindo. Então, essa DaaS, ela é como se fosse uma terceirizada, tá? E a CAIS, como o próprio nome disse, é quando a equipe, ela usa o serviço de containers, né? Ela pega as arquiteturas dos microserviços e ela decompõe em vários aplicativos, entendeu? Então, assim que funciona. Mas, assim, é só para vocês entenderem, tá? Só para vocês entenderem e ter conhecimento. Por quê? Os concursos públicos, tá? Até hoje, os concursos públicos só usam essas três nuvenzinhas aqui, tá? Porque o resto até agora são como se fossem terceirizados, entendeu? São terceirizados e não foram homologados, né? Homologados para concurso, tá? Possa ser que no concurso de Sergipe, né, como foi anunciado hoje, eles incluam o restante das nuvens, mas vocês só precisam aprender essas três. Que a IaaS é a infraestrutura como serviço, tá? A PaaS é onde é desenvolvida o serviço, é a plataforma como serviço, e a SaaS é o usuário final, tá? É a nuvem como serviço, onde você vai usufruir. Beleza, meu povo? Tudo certo aí? Betão, você que chegou agora já pegou a carruagem andando, mas acho que essa nuvenzinha aí dá para você tranquilo. Tranquila essa questão. Beleza. O resto da galera aí, Ellen, Tiara, Julie, Danilo, beleza? Tranquilo. Tô apanhando aqui no material, mas tá dando certo. Tá bom, show de bola. Beleza. Ok, senhor. E aí, Fumar, tudo certo aí, né, Fumar? Beleza. Betão, hoje ela tá aí disposta, viu? Firme e forte. Tiara, seja bem-vindo, Tiara. Tudo bom, Tiara? Tudo bom, Fuá. Obrigada. Tô eu e o Amarelinho, viu, Tiara? Essa música tá fazendo sucesso aí, aqui em casa, viu? Vamos embora. Segunda questãozinha, tá? Essas 10 primeiras questões, como eu disse a vocês, elas foram do simulado do final de semana do Missão e do GRAN, tá? As outras 5 foram do Direção também, então foram as 15 primeiras. Tranquilo? De boa? Então vamos para a segunda questãozinha aqui. O que é que ele diz na segunda questãozinha? Que ao preparar uma prova de múltipla escolha, Joana percebeu que toda vez que ela digitava o C, tá? O Word substituía o trecho pelo símbolo do Copynight, tá? Esse símbolozinho aqui. Beleza? Esse símbolozinho aqui, ó. Copynight, tá? Aí diz o seguinte, que há muitas questões na prova, tá? E Joana quer anular esse efeito. Para tanto, ela deve o quê? Vê só. Uma questãozinha inédita,
tá? Realmente, o GRAM, não sei se foi o GRAM ou foi a omissão, foi buscar longe essa questãozinha lá da FGV. Mas é bom que isso aconteça, né? Essas questões novas, para a gente, no dia da prova, não se surpreender, tá bom? Então, o que é que ele diz, a letra A? Que, para tanto, ela deve acessar o quê? Então, o que é que Joana deve fazer? Letra A. Joana deve adicionar o texto na guia referência. Letra B. Joana deve acessar o dicionário de sinônimos na guia revisão. Letra C. Ela deve ir lá em opções, depois em revisão de texto no menu guia, lá na aba arquivo, tá? Letra D. Ela deve ir em ortografia e gramática, depois adicionar o dicionário na guia revisão. E na letra E, ela deve ir em partes rápidas no guia inserir, tá? O que é que vocês acham? A galerinha já começou a dar as opiniões aí. Um já disse que era letra A, outro já disse que era letra E, letra B. Olha só, o que é que Joana... Vou puxar aqui o da cozinha aqui do texto. Fica melhor para vocês. Beleza, chegou. Então, o que é que acontece? Vamos lá. Vamos por parte para vocês entenderem. O que é que acontece? Toda vez que Joana digitava a letra C, tá? Ele trocava a letra C e inseria esse código aqui, tá? Ele inseria esse códigozinho aqui, ó. Então, Joana estava elaborando lá algumas questões, né, para os alunos dela. Botava a letra C, substituía pelo copyright, tá? E aí ela já estava puta da vida, arretada. Como é que eu tiro isso aqui? Então, como são muitas questões, ela quer anular esse efeito. Ela quer digitar a letra C e continuar a letra C. Então, vamos lá. A letra A diz que Joana, ela deve adicionar o texto nas guias de referência. Mas eu digo a vocês que está errado. Por quê? Porque esse recurso, tá, para adicionar o texto, o que é que eu posso dizer? Esse recurso está associado à criação do sumário, entendeu? E o que é que ele permite? Adicionar títulos ao sumário. Não é o caso de eliminar. Então, a letra A, forinha, tá bom? Então, a letra A está errada porque, na verdade, esse recurso que fala letra A, ele associa a criação de sumários. Beleza, meu povo? Então, não é o caso dela que é para eliminar. A letra B, onde ele fala em dicionário de sinônimos na guia revisão, também está fora. Por quê? Porque a letra B, como o próprio nome indica, né? Esse recurso, o que é que vai acontecer? Ele vai exibir um painel de tarefas aqui, do lado direito, tá bom? Com sinônimos para as palavras selecionadas. Também não é o caso. Por quê? Porque ela quer eliminar essa situação. Ela quer digitar a letra C e entrar a letra C, tá? A letra E também está fora da parada, entendeu? Por quê, professor? A letra E está fora da parada. Porque a letra E, vê só, quando ele fala em partes rápidas na guia inserir, parte rápida, o que acontece? Se é uma coisa partes rápidas, ele deve permitir inserir o quê? Em trechos de conteúdos, tá? Incluindo quem? Os campos, as propriedades do documento, o título, o autor. Então, assim, são vários trechos, tá? Então, no caso dela, ela não quer inserir isso em vários trechos. Ela quer inserir essa situação em todas as questões de múltipla escolha. Ela quer eliminar o copyright, entendeu? Então, a letra E também estaria fora. Sobraria para a gente a letra C e a letra D, tá? E aí, vamos lá. A letra D, onde ele diz ortografia e gramática, adicionar o dicionário na guia revisão. Então, essa letra D também entendo que esteja errada. Por quê? Porque a ferramenta de ortografia e gramática, lá na guia revisão, ela inicia o quê? A verificação de erros. Não é isso? Todo mundo está cansado. Começou a digitar aqui o texto, aquela se ficar vermelhinha é porque tem algum erro, né? Então, assim, essa guia, ela inicia o quê? A verificação de erros dentro do documento, não é verdade? E não disponibiliza para você janela que permite você alterar as configurações do Word.
O que ela permite é ela abre um painel sugerindo, tá? Não que você altere as configurações, mas ela sugere que você altere aquela letra. Não é verdade? Por exemplo, se você coloca lá professor, aí bota prof, abreviado, o que é que ele faz? Ele sugere que você bote prof, ponto, né? Então, você não abre para você fazer as configurações dentro do Word, mas o que ele abre para você é uma guia e assim lhe dando opções, né? Sugestões. Essa é a palavra correta. Sugestões. Então, também estaria fora. O que é que sobraria para a gente? Sobraria simplesmente a letra C, tá? Por quê? Porque, de fato, quando ele quer lá, Joana quer anular o efeito, o que é que diz a letra C? Tá? A letra D diz que você tem que ir lá nas opções, na guia, na revisão de texto, do menu, lá na guia arquivos. Então, a letra C, entendo que é certo, porque através desse caminho, você consegue abrir a janela onde tem lá o autocorreção, entendeu? E aí você lá no autocorreção, você só é selecionar a substituição, tá? Clicar no botão excluir. Então, você exclui aquele efeito e seleciona a substituição para que aconteça, entendeu? Então, o que acontece? Quando você vai lá selecionar, substituição, tá? Clicar no botão excluir, você exclui aquele efeito, que toda vez você, no C, ele muda para o outro, e aí, excluindo aquele efeito, morreu Maria Preá, como diz a história, tá? Então, eu entendo, tá? Pelo que eu estudo, que a letra C é a mais correta, tranquilo? Depois, conferindo lá o gabarito, vocês vão ver que tá tudo certo. Então, todo mundo vai entender dessa forma. Então, marquem a letra C quando for o caso para você anular um efeito dentro de um texto. Tranquilo? Beleza? Fala, Tiara. Quer falar? Só digita aí. Tranquilo? Por quê? Só concluindo aqui o raciocínio. Joana, ela digitou lá, né, um texto com várias questões de múltipla escolha. Mas toda ela apertava o C, aparecia esse cidadãozinho aqui. Então, Joana, ela quer anular esse efeito, tá? Então, o que acontece? Se você no seu Wordzinho aí, como ele disse aí, você for lá na opção em guias, revisão de texto, e depois lá na guia do arquivo, vai ter essa opção que eu falei. Fala, Tiara, pode falar. Consegue falar? Manda. Sim. Não, Ana, Fala. eu marquei letra E porque naquela parte, na via rápida, né? Você vai lá Sim. inserir, aí eu fui lá em imagens e tinha esse sezinho. Entendi. Aí eu fui nela por conta disso, entendeu? Mas Entendi. agora eu estou vendo na questão de anular esse efeito. No caso de anular o efeito, não é isso? Justamente, porque qual é o efeito que está causando? Toda vez que ele aperta o C, Tiara, em todo o texto, ele substitui o C por esse símbolo aqui, por esses caracteres, entendeu? Então, nesse caso, é como ele disse, você precisa anular mesmo o efeito, tá? Lá na questãozinha A, tem partes rápidas, é como eu te falei, nas partes rápidas, o que acontece? Ele permite só inserir em alguns trechos, tá? Ele insere em alguns trechos do conteúdo. Aí ele inclui justamente os campos, os documentos, o título, o autor, qualquer fragmento do texto, na verdade, que seja pré-formatado. Essa é a palavra mais correta. Então, assim, ele não disponibiliza qualquer janela, entendeu? Para permitir essa configuração. Nesse caso ali, ele ia ser só substituição. Nesse caso, ele tem que, de fato, anular a bronca dela. Para toda vez ela apertar o C, ficar C. Não entrar o caracteres. Fechou? Vamos embora. Terceira questãozinha aí. Betão, tudo certo aí? Danilo, Julie, Cláudio. Eu nunca nem tinha visto essa questão. Deixa eu dizer logo dizer a tu. Por isso que eu tô dizendo a você, é que esse simulado é bom porque as questões foram inéditas, né? Então eu saí, na Laninha mandou para mim, depois eu fui lá. E aí, se vocês também, fica a dica para vocês aqui, para todos, né? Se vocês tiverem em algumas assinaturas, vocês devem estar aí, do GRAM, do Focus, sei lá, de qualquer um, tiver rolando aí os simulados, vão mandando para mim que a gente já vai montando aí para nosso simulado final. Vão mandando para mim aí, beleza? Vamos embora.
Terceira questãozinha, diz o seguinte aí. Dados que o navegador do web do Google Chrome permite o gerenciamento de quê? Dos cookies. Cadê esse dado? Dos cookies, aqui, ó. Então, permite o gerenciamento do cookies. Analise as ações de gerenciamento listados a seguir. Então, vamos embora. Se você estiver navegando lá no Google Chrome, ele permite o gerenciamento dos cookies. Beleza? Item 1. Você consegue bloquear os cookies? Item 2. Você consegue excluir os cookies ao fechar o Google Chrome? Terceira opção. Você exclui os cookies ao iniciar o Google Chrome? Quarta opção. Você exclui os cookies de um período? Quinta opção. Você exclui os cookies de um site. Vamos lá para a gente entender um pouquinho o que é cookies. Vamos lá. O que é que a gente aprendeu aqui quando a gente falou de navegadores? Que cookies é toda partícula que o site cria. Então, com a LGPD, né, a Lei Geral de Processamento de Dados, os cookies, eles são obrigatórios. Então, o que vocês têm que entender? Não sei se já perceberam, né? Se perceberam, ótimo. Toda vez que vocês entram no site, no rodapé daquele site, ele já aparece lá, perguntando se você quer aceitar ou não os cookies, tá? Porque isso agora é lei. É lei, não se discute mais, né? Ela entrou em vigor e os sites foram obrigados a se adequarem, tá? Então, se você disser assim, Emerson, eu nunca aceito os cookies, ótimo, beleza, não tem problema, tá? Mas se você falar, Emerson, eu não entendo, mas eu sempre aceito. Mas explica aí a diferença. Também, para mim, agora vai ser um prazer explicar a vocês. Quando vocês aceitam os cookies, o site, ele cria partículas em blocos de notas. Então, se você entrar lá em este computador, for lá em unidade C, arquivo de programa, lá vai ter uma pastinha com o nome cookies. Entendeu, meu povo? E vocês vão ver que vai ser criado vários blocos de notas. Que se você clicar, você não vai entender porra de nada. Porque é tudo uma numeração binária. É um código binário que ele usa. Mas é como se fosse o caminho daquele site. Então, o que é que vai acontecer? Tá? Se a sua internet estiver lenta, mas você não desligou o seu computador, mas você vai entrar no site lá do PCI Concurso, tá? Uma vez que você entrou e aceitou os cookies, ele gera lá um bloquinho de nota. Então, se você aceita o cookies e a internet está lenta, tá? Ele vai acessar rapidinho. Por quê? Porque ele tem um caminho já pré-fixado. Então, quando você não aceita os cookies, ele não gera esse código, ele não gera aquele bloco de nota. Então, se a internet estiver lenta, ele vai demorar um pouco, né, a abrir o site para você, porque ele está procurando ainda o caminho. Então, quando a internet melhorar, ele acertou o caminho, ele vai embora. Aí é quando ele consegue chegar no servidor que você clicou lá, no caso, o PCI Concurso, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem a opção de entrar no anonimato, tá? Ou no privativo, ou no in private, qual é a intenção? Se eu entro no anonimato, eu não quero deixar rastro. Eu não quero que ninguém saiba que eu, hoje, quarta-feira, 28 de agosto, eu entrei naquele site. Então, o que a gente faz? Entra no anonimato, se for no Google Chrome. Entra no privativo, se for no Mozilla. E entra no in private, se for no Edge. Tá? Então, eu não quero deixar rastro. Então, se eu não deixo o rastro, eu não gero cookies. Beleza? Fica a dica. Se eu entro no anonimato, não gero cookies. Na verdade, o que é que ele cria? Ele cria um cookie de sessão. Então, chama-se cookies de sessão. Ele cria. Por quê? Porque aquele cookie de sessão, tá? A partir do momento que você sai do site, que está no anonimato, ele não gera o cookies na sua máquina, mas ele gera um cookie no servidor que você acessou, tá? Por isso que se você achar, fiz uma coisa errada, qualquer hora vai dar merda. Mas se a polícia pegar meu computador, zero bronca. Sempre acessei no anonimato. Nunca deixei rastro. Não se engane, né? Não vá se enganar com isso, não. Porque quando sua máquina for para perícia, os peritos, eles têm como ver os acessos que vocês fizeram. E se o juiz, através de um órgão judicial, mandar para os servidores,
né, para descobrir o que você acessou, os servidores que você acessou são obrigados a prestar essa informação à justiça. Por quê? Porque lá fica o cookies que foi gerado daquela sessão, mesmo você entrando no anonimato. Então, o que acontece? Voltando para cá. Ele diz o seguinte: dados do navegador do web, o Google Chrome, ele permite o gerenciamento dos cookies. Analisa a opção de gerenciamento listada a seguir. Então, beleza. O que é que ele diz aqui? No item 1, que ele bloqueia os cookies, tá? Bloqueia os cookies, bloqueia. Você tem a opção de bloquear os cookies, né? Quando você diz que não quer, não aceita os cookies, você está bloqueando ele não vai gerar. Então, ó, item 1 é verdadeiro. Item 1 verdadeiro. De boinha, tá? Item 1 verdadeiro. De boa. Certo? Aí ele vai fazer o seguinte. Item 2. Exclui os cookies ao fechar o Google Chrome. Exclui os cookies ao fechar o Google Chrome. Sim, acabei de falar que tem a opção de anonimato e você pode optar pelo anonimato. Quando você fechar a sessão, aquele cookie vai ser excluído. Por quê? Porque ele é um efeito de cookies de sessão. Então, item 2 também verdadeiro. Item 2 também verdadeiro. Aí ele disse: exclui os cookies ao iniciar o Google Chrome. Como é que ele vai excluir um cookies se ele nem começou a sessão? Aí, o cookies ele só vai ficar armazenado se você iniciar a sessão. Iniciou a sessão, gera um cookies. Ele fica armazenado. Aí essa 3 diz assim: excluir cookies ao iniciar o Google Chrome. Tá? Era para ser o contrário. Excluir o cookies ao fechar o Google Chrome. Por quê? Porque naquele momento ele gera um cookies de sessão. É igual ao cinema. A sessão acabou, todo mundo é para sua casa. Não fica nada. Então, esse aqui, tá? É falso. Esse aqui é falso. Por quê? Não se pode, como ele diz assim, deixa eu ver em outras palavras, um exemplo bem fácil assim, excluir cookies ao iniciar o Google Chrome. Como é que eu posso pagar um serviço se o serviço nem foi concluído ainda? Entendeu? Primeiro se conclui o serviço, no final se paga. Em outras palavras. Quarta questão é o seguinte, que exclui cookies de um período. Exclui, tá? Você pode chegar lá na pastinha lá, excluir. Ó, eu quero os cookies do ano de 2022, está nessa máquina, está pesando. Selecionar um período e apagar. De boa. E ele disse que exclui os cookies de um site também. Você pode chegar lá, eu quero apagar os cookies na pasta só do PCI Concurso, que eu acesso muito e tem muito aí. Então, verdadeiro e verdadeiro. Olhando para cá, qual é a letra que sobra para a gente? A letra D. Aqui, ó. 1, 2, 4 e 5 são verdadeiros. Só o 3 que é falso. Tranquilo aí? Deu para vocês entenderem aí, memorizarem o que são os cookies, como eles funcionam? Tudo certo? Sobe aí o likezinho aí para eu ver aí se está tudo certo mesmo. Poá, Beto, Ellen, Cláudio, Julie, Danilo, beleza. Fala, Betão. Você quem manda. Você é o patrono, rapaz. Ah, seu povo. Entendeu os cookies aí, Betão? Tudo certo? Sim, eu teria errado feio essa questão, tu acredita? O quê? Eu teria errado feio essa questão, tu acredita? Teria? Qual seria, daqueles, dos 5 itens, qual que tu tinha dúvidas aí? Tu marcaria errado? O 3 e o 4. O 3 tu marcaria verdadeiro? Marcaria falso, o 3 e o 4. Então assim, então pelo que eu expliquei, esse aqui você acertaria, né? Porque você marcaria falso, correto? E você marcaria falso esse aqui também, Uhum, eu entendi depois que tu explicou. entendeu? Você pode excluir pelos períodos lá. Agora, pronto, eu particularmente mesmo, o que é que eu faço? Eu excluo a pasta toda, entendeu? Por quê? Porque logo depois ele vai abrir uma nova pasta e vai embora. Eu não tenho interesse em ficar por período, não. Porque só deixa a máquina lenta, tá? E aí, assim, se você esquecer, deixa eu dar uma dica para você. Se você esquecer, como é que era aquele caminho que Emerson falou dos cookies? Pô, não me lembro mais. Não tem problema. Tu faz o seguinte, tu baixa esse aplicativozinho aqui, ó, na tua máquina. Tá aqui, ó. C-Cli, tá? Ele tem a versão paga e versão gratuita. Ok? A versão paga e a versão gratuita. Vocês baixa ele aí no seu computador,
pede para ele analisar. Se você tiver com o navegador aberto, ele vai pedir para fechar o navegador. Você ignora e avança. Ele vai fazer uma varredura em todo o teu computador. Os setores que estão com defeituosos, quando você pedir para excluir, ele vai analisar e ele vai corrigir. Os arquivos temporários, que aí se enquadram os cookies com os arquivos temporários, ele vai limpar e vai liberar espaço na tua memória RAM, beleza? Então, depois, quem tiver aí, baixa esse C-Clean. É uma vassourinha, tá? E justamente que é para limpar o que não serve na máquina. Fechou? Vamos embora. Quarta questãozinha. O que é que ele diz na quarta questãozinha aí? Que lá no âmbito do Windows 10, analisa as afirmativas a seguir sobre quem? Sobre a barra de tarefa, né? Deixa eu mudar aqui a cor. Ficar melhor. Chega para cá. Sobre barra de tarefa. Sobre barra de tarefa. Então, todo mundo aqui sabe que é uma barra de tarefa. Ela fica aqui embaixo, ó. Certo? Por quê? Tudo que você clica, ela minimiza. Por quê? Porque naquele momento, aquela tarefa está sendo executada. Então, vem para cá. E tem um diz o seguinte, que lá na barra de tarefa, você permite armazenar arquivos frequentemente utilizados. Certo? Arquivos frequentemente utilizados. Verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham aí? Beto? Cláudio? Yara? Alguém se arrisca? Esse item 1. Eu ia Vocês de marcariam certo. verdadeiro ou falso? Não escutei, não. Eu ia de certo nessa aí. E de certo. Foi de verdade também. Verdade, verdade, verdade. Show de bola. E os demais? Ellen, Natália, Danilo, o que é que vocês dizem aí? Vocês marcariam certo Pode também? responder, pô. Pode Foi responder. recoletivo. Vamos interagir, vamos interagir. Foi recoletivo. Certo, certo. Beleza. Eu vou deixar em aberto, tá? Vou analisar os outros. Item 2. Lá na barra de tarefa, você permite fixar programas e aplicativos para acessos rápidos. Item 3. Lá na barra de tarefa, você pode ser usada para abrir o gerenciador de tarefas. Então, vamos lá por item. Item 3. Ele pode ser usado para abrir o gerenciador de tarefa. Verdadeiro. Se você clicar aí embaixo, um botãozinho direito do mouse, você vai ver que ele vai abrir o nome, gerenciador de tarefas. O botão direito lá na barra de tarefa. Então, o item 3 para mim é verdadeiro. Beleza? Item 2. Você pode fixar programas e aplicativos para o acesso rápido. Verdadeiro, né? A gente pode fixar aqui embaixo, né? Os arquivos, os aplicativos que a gente mais usa. Verdade? Item 1. Ele permite armazenar arquivos frequentemente utilizados. Todo mundo marcou certo, mas todo mundo não se ligou. É falso. Por quê? Ele não armazena arquivos. Ele fixa programas. Ele fixa programas e aplicativos. Ele fixa programas e aplicativos. Tá? Se ligou, Betão? Se ligou, Cláudio? Sim, uma pegadinha da porra aí. Então, ó. Eu marquei falso nessa aí. Essa questão aí. Marcou falso aí. Foi. Essa aí Então, eu marquei. beleza. O que é que resta pra gente é a letra D. Então, meu povo, ó, cuidado, hein? Armazenar arquivos, ele não armazena nada. Ele fixa, ó, tá pra cima, ó. Ele fixa os programas e os aplicativos. Programas e aplicativos. Beleza? Se ele coloca ali, vamos supor que ele coloca ali, ele permite fixar arquivos negativos. Ele não fixa arquivos. Quando você abre um arquivo, ele minimiza lá na barra de tarefas, mas ele não fixa. O que ele fixa são os aplicativos ou os programas. Arquivo ele não fixa, né? Arquivos, não. Show? Gostaram da pegadinha? Anota aí. Eu vou fazer igual um cabo que tem lá na sala. Eu furava o caderno de letra E nessa daí. Só acredito. Tu furava de letra E.
Beleza. Amanhã tu mostra esse cabo aí. Diz assim, ó, responde essa questão pra mim aqui. O que é que tu acha? Tu marcaria o quê? Não, lá só tem Cláudio na sala. Só tem Cláudio. Cláudio tá Ele pegando as responde- questões daqui e levando pra lá, né, Beto? Não, ele respondeu uma questão 2 lá que foi 1 segundo para eles fazer uma soma lá de 8 mil e tanto. Eita, tá vendo, Cláudio? Tu tá sendo aí, ó. Os holofotes estão ligados em você aí, viu? É isso aí. Vamos agora para a quinta questão, que diz o seguinte: as planilhas eletrônicas lá do Excel e do LibreOffice, ó, ele está dizendo os dois, né? Do Excel e do Libre. Ou seja, ele está dizendo que a fórmula e a fórmula é a mesma, tá? A mesma coerência. Aí ele diz que as planilhas eletrônicas lá do Excel e do LibreOffice permitem a especificação de fórmulas que inclui referências às células. Nesse contexto, a fórmula localizada na célula A1 estaria indevidamente construída. Se acostumem, que a FGV ela gosta muito disso. Ela falar em Excel ou LibreOffice e ela não colocar a planilha para vocês. O que é que ela simplesmente colocou? Ela te deu referência aqui, ó, dizendo que lá na célula A1, tá, foi colocado uma fórmula. E ela está dizendo que essa fórmula foi indevidamente construída. Tranquilo? Indevidamente construída. Vamos mudar aqui. Indevidamente construída. Aí ele diz aí, ó. Mostra a letra A aí. Ele diz, igual a soma, abre parênteses, x1 e d2 até E4. 2, a letra B. Ele diz que a soma B1 e x2 e T3 e 10. Aí ele fala aqui que a letra C, ele tem soma, ele abre e diz que é de 10 e 20. A letra D, ele diz que é soma, ele abre o parênteses e diz que é Z12 até X10. E a letra E, ele diz que é igual a 10. Olhando aí, né, lendo essa questão, o que é que vocês, na hora da prova, marcariam? Teria alguma noção aí? Uma questãozinha meio capciosa, né? Que ele diz o seguinte, que as planilhas, elas permitem as especificações de fórmulas, que inclui referências às células. Aí ele diz que, nesse contexto, a fórmula localizada na célula A1, que estaria indevidamente construída, né? A fórmula, ela foi indevidamente construída. Olhando aí A, B, C, D e E, qual a fórmula que vocês acham, na opinião de vocês, que foi indevidamente construída? Cláudio, você que é o 01 da sala, o que é que diz? Segundo o Beto, né? 0. É, bicho. Eu vou marcar C porque nessa soma não tem referência de célula. Nessa soma aí. Entendi. Então você marcaria C. Marcaria. Beleza. Beto, o 01 respondeu, agora é contigo. Joguei a bola. Eu ficaria em E e C, porque É não e deu C. referência, tu tá entendendo? Entendi. Entendi. Bora lá. Os demais. Alguém se arrisca? Fuá. Fuá nem fala mais. Natália Não, tu já Grazielli. tá bom. Natália Grazielli. Se pronuncia aí, Natália Grazielli. Meu Deus. Oxi, tô fora. Eu vou com 01 aí, eu vou deixar ele cair cedo. Vê só. Se liga só. O que é que ele diz aqui? Vamos tentar passar uma forma bem dinâmica para vocês. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar, porra. Aqui, porra. Vou apagar aqui. Vamos ler mais uma vez a questão para vocês entenderem. O que é que ele diz? As planilhas eletrônicas, tá, lá do Excel, do LibreOffice, permitem especificação de fórmulas que inclui referência às células. Ponto. Nesse contexto, a fórmula localizada em A1, que estaria indevidamente construída, é. Se liga só. Ele não fala
ele não fala assim, que ela estaria errada. Ele fala que ela estaria só montada errada, montada indevidamente construída, né? Ela foi indevidamente construída. Mas ela não fala que ela está errada. Então, se ela não fala que ela está errada, as 5 estariam certas. Entendeu? As 5 estariam certas. Ele fala aqui, a fórmula foi localizada, estaria indevidamente construída. Ela não fala que ela estaria errada, tá? Mas sim que ela estaria indevidamente construída. Então, a tese que vocês disseram na letra C, descarta. Por quê? Se ele diz assim, soma 10 e 20, ele quer dizer o seguinte, que quando ele bota o 10 e 20, Cláudio, Beto e os demais, ele quer dizer que você já achou a célula. Digamos que ele botou na célula A1, ele já achou que A1 vale 10. Digamos que ele botou B1, então B1 ele já achou que é 20. Então, assim, quando vocês fizeram análise assim, mas a referência é porque ele já achou o valor das células, por isso que ele botou 10 e 20, entendeu? Mas a letra E ele não botou nada, por isso que eu fiquei em dúvida na E e na C. Porém, Entendi. a E, ele não bota o que ele quer. Não Mas está ele, completa. isso. Mas ele pode dizer assim, igual a 10. Se você olhar na célula, um exemplo, igual na planilha, você vai dizer, quem é a 10? A 10 vale 11. Então, igual a 10. Mas Você a pode... questão não diz a forma localizada, Tá, justamente. Mas olha só, lembre de um detalhe, que eu falei que fórmula para ser fórmula tem que começar com sinal de igual. Todas têm sinal de igual, então todas são consideradas fórmula. Entendeu? Então, como ele diz aqui, que ela foi indevidamente construída. Então, vamos pela tese. Vamos lá. Aqui ele diz o quê? X1 I de D2 até E4. Depois de D não vem um F? Ok. Construída corretamente. Tá? Aqui ele diz B1 I, Y2 I, T3 e 10. Também foi construída correto. Aqui a gente já falou, 10 e 3. Sabe onde é que está o erro aqui? Aqui, ó. Por quê? Porque Z não vem antes de X. Eles inverteram, ela foi indevidamente construída. Então teria que ser de X10 até Z12. Porque ele não disse que estava errada, ele disse que ela foi construída indevidamente. Se ligou aí na pegadinha de novo? Se liguei o alfabeto, mas porém essa letra E, ele não dizia o que é que ele queria. Ele botou só igual a 10. Entendi. Mas aí lá atrás a gente aprendeu que para ser fórmula começa com igual. E tá aqui, com igual. Se ele só bota a 10, aí não é considerado uma fórmula. Entendeu? Então, nessa questãozinha aí, como eu falei, ele não disse que ela foi construída errada. Ele simplesmente disse que ela foi indevidamente construída. Ele não disse que ela está errada. Então, por quê? Porque a construção apresentada na alternativa D, o que é que ela faz? Ela inverte as referências da célula de início e final, né? Porque normalmente se constrói como? A fórmula em ordem crescente. Então tem lá, coluna A, coluna B, coluna C, em ordem crescente, entendeu? E não em ordem decrescente. Porque a C e A, porque não tinha coluna. Tu tá entendendo? Não existia coluna, por isso indevidamente. Entendi. Mas aí matou a questão agora, charada? Matei, porque é o alfabeto aqui. Fala, Cláudio. Essa você não gabaritou, não. Não, essa não. Mas deixa eu te perguntar. Mas essa fórmula aqui, ela daria o resultado, que no caso de uma operação com essa fórmula aqui, daria o resultado, né? Isso, a 10. Daria um resultado. Daria, porque quando você daria essa questão, ela ia procurar quem é a 10 na planilha. Mas mesmo sem a coluna, Cláudio, e mesmo sem dizer a coluna, só botou... Ele colocou a coluna ali, A10. Ah, tô vendo essa pinoca agora, tu acredita? Porque eu tô na porra do celular. Da letra D. Sim, mesmo na construção errada, numa operação ele daria o resultado? Nesse caso aí, não. Porque ela foi construída erradamente. X12 até X10. O Excel, ele não anda de trás para frente. Ele anda na forma crescente. Se fosse ponto e vírgula. Aí sim. É um e outro. Aí sim.
Beleza. Como foi aqui em cima, aqui, ó. Aí, aqui em cima ele botou B1, aí ele botou Y2 e T3. Se for ponto e vírgula, sim, porque é um e outro, né? Você pode pegar o cara da ponta e A1 e Z1, ou inverter, ou o último e o primeiro, mas você, nesse caso, está dizendo até. Nesse caso, o Excel, ele não volta, ele sempre é crescente, tá? Então, nesse caso aí, ele só inverteu a ordem aí. Tanto que ele disse assim, que as fórmulas não estavam erradas, ela só foi construída indevidamente, né? Só foi feita a inversão para confundir vocês no dia da prova. Então, vamos pedir a Deus aí, viu, com todos os santos aí, para que no dia da prova caia uma bichinha parecida dessa daí. Aí vocês já estão sabendo. Só vocês 7 aqui vão matar essa questão. Beleza? E a E também, ele não dizia se era soma, se era média, se era concatenar. Eu Ele tinha só diz a arriscado letra coluna, E nessa, A10. não acredito. Beleza? Apoiar essa carregadinha, pegou muita gente lá no simulado lá. Danilo, ok? Julie? Tudo certinho aí? As meninas caíram o link aí. Acho que daqui acho que elas cochilaram. Beleza, vamos embora. Vamos para a próxima aí. Entendeu? Vamos embora. Sexta questãozinha. E o seguinte. Malwares são programas maliciosos que foram projetados para danificar, explorar ou obter acesso não autorizado a sistemas computacionais. Aí ele diz, assinala a alternativa que descreve corretamente a função de um keylog e a de um screenlog. Você já mata a questão por aí. Por quê? Keylog é o software malicioso que ele captura tudo que você digita, ou seja, ele captura as teclas que você aperta. Então, você daí já mataria ele aí, tá? Então, toda tecla que você aperta, o keylog registra. E o screenlog, o que é que ele faz? Ele é como se ele fosse um print screen. Ele printa as telas. Então, você olhando aí para as questões, você logo já mataria assim. O keylog, Emerson falou que é as teclas. Tá aqui, ó. O keylog registra as teclas pressionadas. E o screenlog é como se fosse um print. Tá? É como se fosse um print. Ele grava e captura a tela. Então, ó, no concurso, nem perde tempo, porque as questões são A, B, C, D e E, são cansativas. Então, você já mata e vai para a próxima aí. Keylogger captura toda a tecla que você digita, tá? E o screenlogger é o print screen, ele printa as telas. Beleza? Ó, se você olhar as outras, ele diz aqui na letra A que o keylogger ele grava e captura a tela. Ó, ele inverteu. E diz que o screenlogger ele registra as teclas. Ele inverteu. A letra C ele diz que o screenlogger ele armazena arquivo. Nada a ver. Aí a letra D diz que o keylog ele impede que o sistema operacional seja inicializado. E a letra E diz que tanto o keylog quanto o screenlog são tipos de mal que apenas causam lentidão. Então essa daí nem se discute. Tranquilo? Anotaram aí? Keylog, teclazinha. Screenlog, captura, é o print screen. É o software que printa as telas. Vamos embora. Sétima questão diz o seguinte, que o sistema operacional do Windows, tá? Ele trouxe como novidade a funcionalidade das áreas de trabalho virtuais. Beleza? Aí diz o seguinte, que assinala a alternativa que descreve corretamente uma característica das áreas de trabalho virtuais. Então, ó, vamos lá, vamos pensar. Até o Windows 7, você não tinha esse botãozinho aqui embaixo na barra de ferramentas, e quando você passa o mouse em cima dele e para o mouse, ele aparece assim, visão de tarefa. Até o Windows 7 você não tinha essa função, tá? Essa função foi a partir do Windows 10. E aqui ele diz lá, Windows 10. Beleza? Então, área de trabalho virtuais é quando você acessa esse botãozinho aqui, do visão de tarefa. Se você clicar agora aí, eu vou sair de cena e vai aparecer uma nova área de trabalho para você trabalhar, tá? Então, até eu falei nas aulas que a gente faz muito isso no trabalho, principalmente quem trabalha com duas telas.
tá? Com 2 telas, com 3 telas. Você faz muito isso. Numa tela você joga uma área de trabalho do trabalho, né? Na outra tela você abre o Instagram. Quando o chefe vir, você muda para outra tela e fica burlando ele lá, entendeu? Você faz muito isso. Então, o que é que ele está dizendo assim? A sinal alternativa que descreve uma área de trabalho virtual. Aí a letra A diz o seguinte, que as áreas de trabalho virtuais permitem a execução de diferentes sistemas operacionais. Negativo. Negativo. O que eu vou fazer é só criar mais uma área, mas o meu sistema operacional permanece o mesmo. Então, ele não executa diferentes sistemas operacionais. Tá? A letra B diz o seguinte, que as áreas de trabalho virtuais permitem a criação de múltiplos desktops para organizar janelas e aplicativos abertos sem afetar o desempenho do sistema. Perfeito. Quando ele fala desktop, são áreas de trabalho, né? A desktop são minha área de trabalho. Então, ó, são várias áreas de trabalho. Ó, áreas de trabalho. Então, meu povo, eu já achei minha questãozinha. Vou comentar as outras, onde está o erro. A letra C, ele diz que a área de trabalho virtuais são usadas para criar diferentes perfis. Negativo. Se eu me conecto como Emerson, vou continuar no perfil de Emerson, com várias áreas de trabalho. Então, assim, criar vários perfis também está fora. A letra D diz que a área de trabalho virtual permite a instalação de múltiplos sistemas operacionais. Também está fora. Né? Se eu estou no Windows, vai continuar no Windows. Beleza? As áreas de trabalho virtuais são uma funcionalidade exclusiva. Aí, quando fala exclusiva, uma palavra de grande expressão em informática, ela está fora, tá? Exclusiva, unicamente, tá? Palavras de grandes expressões, tá? Perfeitamente e assim por diante. Então, ó, restou para vocês aí marcar a letrinha B e sair para o abraço. Oitava questão diz o seguinte, fala de backup, né? Então ele diz o seguinte, que o backup de arquivos é o processo de copiar e armazenar arquivos importantes em um local seguro. Show de bola. Aí ele diz o seguinte, separados do original, para proteger contra perdas de danos. Aí ele fala que ele garante a recuperação dos dados em caso de falha do sistema, certo? E diz que em caso de falha do sistema, em corrupção de arquivos, tá? Ou em outros desastres. Aí ele fala, existem diversos tipos de backup com funcionalidade diferentes. Aí ele diz, assinar a alternativa que descreve corretamente a diferença entre backup diferencial e incremental, tá? E aí, vamos para a questãozinha aqui. O que é que ele dá aqui as letrinhas? A letra A, ele fala assim, que o backup diferencial, ele copia todos os arquivos alterados desde o último backup completo. Enquanto o backup incremental, ele copia apenas os arquivos alterados desde o último backup incremental ou completo. Então, na última aula, se não me falha a memória, alguém falou dos backups. Aí eu disse, eu coloquei aí um mnemônicozinho no grupo. E se não me falha a memória, Danilo foi lá e repostou ele. Foi isso, Danilo? Você repostou lá? Né, que você colocou o desenho que eu tinha botado lá, o mnemônico que eu tinha botado lá. Você repostou lá para a galera ver que eu tinha botado tal dia. Então, o que acontece? Diante daquele mnemônico, diante do que a gente conversou aqui sobre os backups, né? A gente colocou lá o backup lá, ainda fiz assim, um desenhozinho. Aí eu disse que aqui o backup é o completo, né? Aqui o incremental e aqui o diferencial. Aí eu comentei que quando a gente faz o primeiro backup, é o backup completo, ele copia tudo. Então, se você tinha 200 GB, ele vai copiar hoje 28, 200 GB. Aí eu disse para vocês que o ideal seria vocês sempre marcar o backup incremental. Por quê? Porque quando fosse amanhã, que é dia 29, o que é que ele vai acontecer? Ele não vai copiar mais 200 GB. Ele vai copiar quem? Só 2 arquivos que entraram, né? Ah, você só teve 2 arquivos, 2 pastas novas, né? 4 itens. E não dá nem, digamos que dá 10 GB. Então, ele não vai mais copiar 200, ele vai copiar 10. Por quê? Porque está marcado o incremental, tá? Aí, se sábado,
Digamos que amanhã é quinta, sexta. Digamos que sexta, você marca o diferencial. O que ele vai fazer? O diferencial, ele vai copiar os 200 mais os 10. Ele vai copiar 210. Ou seja, lá no seu, para onde você está copiando, vai ficar sobrecarregado. Daqui a pouco não vai ter mais espaço. Então, a ideia é sempre copiar o incremental. Ele vai copiar só o último backup incremental. Então, se hoje eu copiei 200 GB, amanhã só teve 10 GB novo, ele vai copiar só 10. Por quê? Porque a base dos 200 já está lá. Se sexta entrar 5 GB, ele não vai mais copiar os 200 nem os 10, ele vai copiar só os 5, né? Por quê? Porque ele pega o último backup incremental. Então, no último backup incremental só tinha 10 lá, mas 10 não já foi, então hoje só entrou 5. Então, permanece os 10. Não, ele não puxa mais dos 200, ele puxa dos 10. Então, a letra A, que é que ele disse? Diz o que eu acabei de explicar, que o backup diferencial, ele copia todos os arquivos alterados desde o último backup completo, tá? Enquanto o backup incremental, ele copia apenas os arquivos alterados desde o último backup incremental. Ou seja, a resposta de cara já é a letra A aqui, tá? Então, se você ainda tem alguma dúvida, naquele desenhozinho que eu coloquei lá no grupo, que o nosso colega Danilo, na última aula até disse, tá aqui, realmente o cidadão repostou aí, tá? Então é só vocês dar uma olhadinha lá. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Cadê ele aqui? Foi esse aqui, ó, que mostra tudo lá, tá? Para não gerar dúvidas. Beleza? Então, ó, as outras letras nem adianta vocês correr atrás que vão estar erradas. Porque, ó, a letra B diz que o backup incremental copia todos os arquivos alterados no último backup completo, enquanto o diferencial copia apenas os arquivos alterados no último backup incremental. Inverteu, né? A letra C diz que o backup diferencial copia todos os arquivos, independente de ter sido alterado. Já está fora. A letra D diz que o backup incremental copia todos os arquivos alterados desde o último backup completo, enquanto o backup diferencial copia apenas os arquivos não alterados. Também está fora. E a letra E diz que o backup diferencial e o backup incremental são sinônimos, não possuem diferentes entre si. Claro que possui, né? Então, só resta a gente lá, de fato, marcar a letra A. Tranquilo? Vamos para a nona, que diz o seguinte na nona questão, que as memórias secundárias, isso, Danilo, é isso aí, repostou lá, tá? Que as memórias secundárias do computador, como os HDs, que são os discos rígidos, como os SSDs, que são as unidades sólidas, são disponíveis dispositivos de armazenamento não voláteis, usados para guardar dados e programas de forma permanente, mesmo quando o computador está desligado. Beleza? Aí ele diz o seguinte, que elas oferecem maior capacidade de armazenamento em comparação com as memórias primárias, né? No caso, a memória RAM, mas com velocidade de acesso geralmente mais lenta. Aí ele diz, assinala a alternativa corretamente, que descreve corretamente um SSD em comparação com o HD. Aí ficou fácil, né? Aí ficou hiper fácil, porque todo mundo sabe que o SSD hoje, ele é 100 vezes mais rápido que um HD tradicional, tá? E qual é a outra função dele que também que é show de bola? É que ele usa a tecnologia de pendrive, né, de microchip. Ele não usa mais a tecnologia que os HDs antigos tinham, que era de disco. Por isso que os HDs antigos, os discos, quando você derrubava o computador, ele arranhava o disco, você perdia as informações, tá? Então, hoje você pode derrubar um SSD que ele tá nem aí, porque é como se fosse uma memória, né? Através de microchip. Então, aí ficou fácil. Por quê? Porque se você analisar aqui, ó, a letra C, o que é que ele diz? Ele diz o que eu acabei de listar, que um SSD oferece velocidade de leitura e escrita superiores ao HD, tá? Pois ele utiliza quem? As memórias flash, as memórias de pendrive. As memórias de pendrive. Ok? As memórias de pendrive. Em vez de disco magnético, né? De fato, os tradicionais usavam aquele discozinho, né?
Ele tinha um disco e tinha um braço e ficava fazendo a leitura, tá? Então ele não usa mais. Então, assim, diante dessa situação, lá no dia do concurso, você não perde tempo. Enquanto o concorrente de lado está lá, ainda na letra B, lendo e tentando entender, você já partiu para a 10ª questão e foi para gabaritar. Porque, ó, só para vocês entenderem, a letra A diz que um SSD utiliza parte mecânica. Não, ele usa o quê? Microchip, não é parte mecânica. Tá fora. Ele, na letra B, diz que um HD utiliza memória flash. Não, o HD usa disco magnético. A letra D, ele diz que um disco HD, ele é mais caro por gigabyte, negativo. Tá? Ele é bem mais barato. E aí, na letra A, diz que um SSD tem maior risco de falhas mecânicas. Não, que ele não trabalha com disco magnético, como é que ele tem falha mecânica? Ele trabalha com microchip. Entendeu, meu povo? Tranquilo até agora aí? Dúvidas? Vamos embora. Qualquer dúvidazinha, levanta a mãozinha aí, beleza? Tá rápido? Tá tranquilo? Tá de boa? Tá chegando, o som tá chegando bacana aí pra vocês? Show de bola. Bora lá na 10ª questão, que diz o seguinte, que a computação em nuvem, tá? Ela permite o acesso remoto a recursos computacionais, como armazenamento e processamento, tá? Via internet. Aí diz o seguinte, que seus tipos principais são nuvem pública, nuvem privada e nuvem híbrida. Beleza? Aí diz o seguinte, assinala a alternativa que descreve corretamente a diferença entre esses tipos de nuvem. Fica fácil, né? Por quê? Uma nuvem pública, tá? Todo mundo sabe. É uma coisa que todo mundo usa, tá? Uma nuvem privada, já está dizendo, é sua, é privativa. Só acessa ela quem você dá acesso, né? Não é todo mundo que vai acessar. E aí tem a nuvem híbrida, né? Uma nuvem híbrida, que é uma nuvem que envolve pública e privada, para ser híbrida. Então, diante dessa situação, vamos analisar aqui as letras. A letra A diz o seguinte, que uma nuvem pública são implementadas e usadas exclusivamente por uma organização. Ó, se é por única e exclusivamente por uma organização, não é pública, ela é privada. Então já está errado aqui, ó. Porque ele fala pública, exclusivamente única organização. Já está fora, correto? A letra B diz o seguinte, que nuvens privadas, elas combinam a infraestrutura de nuvens públicas e privadas para oferecer maior complexidade. Não é nuvem privada que combinam esses dois tipos de nuvem. É nuvem híbrida que faz isso. Nuvem híbrida. Faz isso. Beleza? Então, ó, tá errado. A letra C diz o seguinte, que nuvens híbridas combinam a infraestrutura pública e privada, permitindo que dados e aplicativos sejam compartilhados entre elas. Correto. A letra D diz que as nuvens privadas são sempre mais baratas que nuvens públicas, devido à sua infraestrutura delicada. É o contrário. As nuvens públicas são bem mais baratas, né? Principalmente os órgãos públicos, né? Porque já quando eles montam a nuvem, a infraestrutura, eles já liberam lá no final. E aí a letra E diz que nuvens públicas garantem maior segurança e controle entre dados em comparação com nuvens privadas. Ao contrário, a nuvem privada você tem muito mais segurança do que a nuvem pública. Né? Porque a nuvem pública está dizendo, todo mundo pode acessar. Então, o que eu quero que vocês mentalizem? Né? Como tirando Natália Grazielli, aqui, e Danilo, que é de Cedro, Júlio, não sei de onde é, mas a grande maioria é de Salgueiro aí. Vamos dar um exemplo, por exemplo, do Wilson Pizza. Para vocês nunca mais esquecerem dessas nuvens. O Wilson Pizza, ele é o quê? Ele é uma empresa privada, não é pública. Então, digamos que o Wilson tem sua nuvem privada. Beleza? A partir do momento que o Wilson diz assim, ó, toda terça, Clone de Pizza, botou a promoção e disponibiliza o link lá no Instagram, tá? Nesse caso, nesse momento, a nuvem, todos os seus produtos, todas as suas relações que o Wilson tem privativo,
ele bota para ser pública. Por quê? Porque quando você clica no link, você vai cair dentro do Instagram, tá? Do Wilson. Para quê? Para você pedir a pizza da promoção. Deu para entender? Ela é pública, ela é privada. Quando ele libera a promoção, que todo mundo vai ter acesso, ela fica uma nuvem pública. E quando elas se unem assim, ó, para vocês entenderem e fecharem essa questão. Quando o Wilson pega o serviço dele e coloca no iFood, ele simplesmente está fazendo aquilo ali, ó, tá? Ele está pegando a nuvem dele privada, com o link da nuvem pública, que é da promoção, e jogando dentro do aplicativo iFood. Para quê? Para que quando você clicar, você não caia mais dentro do Wilson, e sim do iFood. Por quê? Porque o iFood ele é um parceiro. Então, lá no iFood, o Wilson não precisa mais contratar um motoqueiro para pagar por fora, ele não precisa mais comprar uma bagzinha para dar ao motoqueiro. Por quê? Porque quem vai fazer aquilo é o iFood. Quem vai pagar aquela entrega é o iFood, não mais ele. Então, ele pegou o serviço dele privado, tá? Com o serviço público dele, e ele jogou na nuvem híbrida, onde todo mundo tem acesso e ele não paga mais nada. Fechou aí? Deu para entender? Nunca mais vocês vão esquecer isso. Falou em nuvem pública, privada, vocês vão lembrar do Wilson Pizza. Fechou? Tranquilo? Vamos embora. Yara, beleza? Cláudio, Beto? Sim. Fechou. Essa aí não erra, ninguém erra mais, hein? Bora de 11. Diz o seguinte. Assinala a alternativa que apresenta o nome dado aos endereços compostos por 4 blocos de 8 bits, 32 bits no total. Beleza? Aí ele diz o seguinte, nos quais cada bloco é representado por um número de 0 a 250. 0 a 250. Então, digamos que você se deparou com uma situaçãozinha dessa, e aí bugou na hora. Travou o SSD, toma uma aguinha, né, como chocolate, mas não se lembra. Então, vai por eliminação. O que você aprendeu? Que o Mac é como se fosse o CPF da placa, tá? Ele é intransferível. Então, não é isso que ele se refere aqui, né? Porque o Mac, ele não tem 4 blocos. Ele não tem 4 blocos. Então, você já descarta. PCI e PCI Express, tá? Também você descarta. Por quê? PCI, tá? São os slots onde são conectados as placas ou as memórias. Então, PCI é uma velocidade, PCI Express é como se fosse uma memória turbo, né? Então, quem joga mesmo em jogos online tem que ter uma placa de vídeo poderosa. Então, é recomendável colocar aquela placa de vídeo para você jogar, não travar a tela no slot PCI Express. Sobrou para você o IPv4 e o IPv6. E aí, quando ele diz aqui, ó, que de 0 a 250, você vai lembrar de Emerson. Quando eu disse a você, na aula de rede, que quando se conecta uma máquina localmente via cabo ou no Wi-Fi, ele ganha um IP. E os IPs são divididos de 0 até 255. Divididos não, são distribuídos. Vocês lembram disso? Até brinquei e disse assim, que Darlando era o DHCP, né? Era o cara que distribuía os IPs. Era o cara da pelada que pega os coletes e sai distribuindo. Até brinquei assim. Então, se eu disse que a máquina acessou a rede, ela ganhou um IP de 0 a 250, nesse caso, vocês já marcam de cara aqui, ó, IPv4, tá? IPv4. Por quê? Porque o IPv4, de fato, ele opera em 32 bits. Só que é o seguinte, a tecnologia IPv4, ela tá ficando ultrapassada. Por quê? Porque os grandes centros comerciais, né, hoje já utiliza a tecnologia IPv6. Por quê? Porque a tecnologia IPv6, ela opera em 128 bits, tá? Ela distribui, em vez de ela distribuir 4 grupos de 8 bits, ela distribui 8 grupos de 16 bits. Então, em vez do IP e até o IP 250, ele chega a gerar até 4 milhões de IPs. Entendeu? A tecnologia IPv6. Então, o shopping mesmo não usa mais IPv4. Isso era lá no passado. O shopping usa IPv6.
Por quê? Porque já imaginou quantas pessoas entram no shopping da vida, né? Pode ser esse de Salgueiro aí. Quantas pessoas entram por dia? Sei lá, 300, 500 pessoas? Então, o que acontece? As 250 primeiras pessoas que entraram no shopping, pegou o sinal aberto, travou o shopping. Não se distribui mais IPs. Então, não se usa mais isso. Então, é muito mais viável para o shopping, para o aeroporto, né? Os grandes comércios, né? A grande metrópole, usar quem? O IPv6. Porque ele chega a distribuir até 4 milhões de IPs. Por quê? Porque ele opera em 8 blocos de 16 bits. Ao contrário do IPv4, são 4 blocos de 8 bits. Tá? Por isso que, às vezes, quando você coloca essa aí, se você parar o mousezinho agora aí, no canto aqui embaixo, perto do relógio do seu computador, você vai ver o seguinte, parou o mouse, ele vai dizer seu IP, ele vai dizer lá, 192 é um bloco, 168, 2 blocos, ponto 0, terceiro bloco, ponto 100. Então, 4 blocos ele libera, só libera 4. Por quê? Nós, casa, somos usuários domésticos, entendeu? Então, 250 IP está de bom tamanho. Muito bom tamanho. Às vezes acontece o seguinte, que eu digo a vocês, quando vocês compram o celular, o roteador de carro tá lento, demora a abrir, não custa nada. Vai lá e, libera. Por exemplo, aqui na minha casa é brisa, né? E de 15 dias para cá, não, de sexta para cá, tava uma bosta. Eu pago 300 megas, eu botei aqui e só tava dando 48,52, não saía disso. Segunda-feira abri uma reclamação, e na hora que eu tava saindo para trabalhar, chega o cara da brisa aqui, tá? Então, isso aí é até uma dica para vocês. O que é que o cara fez? Chegou tal, eu dei uma de doido, né? Que é bestalhado, que não se entendia. Aí o cara olhou assim, não, você tá fazendo o teste por onde? Eu tô fazendo o teste pelo speed test. Só tá dando, não, o senhor tem que fazer por tal link, tal, assim, assim, assado. Aí quando ele botou, aí no link dele deu 258. 258, né? Aí eu peguei meu celular, 58. Peguei outro celular, 42. Aí eu disse, engraçado, né? Que o teu teste tá dando isso aí, quase 300. E os meus dois celulares, eu tô debaixo do roteador, não tá dando nem 60. Isso é porque o senhor, digo, faz o seguinte, zera teu cache aí. Zera o teu celular aí. Ele, é o cache, eu digo, zera o teu cache. E outra, e muda a tua frequência de banda, que deve estar operando em 40 GHz. Só que eu não consigo alterar, consegue você. Aí ele disse, o senhor entende, é? Eu disse, rapaz, eu vi na internet isso aí, uma dica. Aí ele foi, ligou pra central, né? Aí ele perguntou qual era a banda que tava operando. Aí o cara levou a voz, tava operando em 40 GHz. Aí ele fez, muda pra 80. Aí o cara, tô pra 80. Mudou a frequência da banda. Aí eu disse, tu zerou teu cache? Zerou. Aí eu, vê quanto é que dá aí. Aí ele deu 200 e pouco. Aí eu disse, agora eu vou testar no celular. Aí chegou, 250 e pouco. Aí eu disse, agora a gente começou a falar a mesma linguagem, né, jogador? Aí ele falou pra rir. Aí, aí foi quando ele olhou e viu um material assim, ele disse, o senhor mexe com isso. Eu digo, não, pai, eu sou curioso só. Aí ele ficou rindo. Então, assim, hoje dentro de casa a gente opera em IPv4, mas nas grandes cidades, nas metrópoles, é IPv6. Então, vocês já matam aí a charada, beleza? Falou em de 0 a 255, IPv4, casa, doméstico. Fechou? 4 blocos. Tranquilo? 16 bits. O de 1PV4, ele opera em 128 bits. Ok? 128 bits. O IPv6. Tranquilo? Vamos para a próxima. Próxima questãozinha aí. Diz o seguinte, que referências absolutas. Tá? Que danado é isso? Ele está dizendo o seguinte, que a referência absoluta, ele é um importante recurso lá do Excel. Tá? Considerando a versão 2016, sua instalação padrão em português, ele diz o seguinte, qual das seguintes fórmulas apresenta uma utilização correta de referência absoluta, tá? No Microsoft Excel. Vamos lá. O que é que a gente viu na última aula aqui sobre referências absolutas? Eu acho que vocês devem lembrar, se não anotaram, tá, né? O que é que acontece? Eu disse para vocês que uma referência absoluta é quando ela é congelada. Lembram dessa situação? Quando ela é congelada. Lembra, né? Beleza. E aí ficou até, a gente até fez uma questãozinha que eu disse que a referência absoluta, para congelar, ela sempre tem que vir antes.
Então, se ela quer congelar a coluna A, tem que ser cifrão e depois o A. Então, está dizendo que aquele cifrão vai congelar a coluna A. Lembram disso, né? Que eu disse, sempre ela vem antes. Sempre ela vem antes. Então, o que acontece? O que é que ele disse? Qual das seguintes, tá? Fórmulas apresenta a utilização correta sobre referência absoluta. Então, o que é que você tem que ter em mente? Que esse cifrãozinho aqui, tá? Eles têm que vir antes ou da coluna ou da linha. Só para vocês entenderem, tá? Para ele estar correto e ele congelar, tem que vir antes ou desse ou desse. Fechou? Então, vamos lá. Letra A diz o seguinte, que a referência absoluta aqui, tá? Ele está antes da A, mas aqui ele não está antes do 1. Então, aqui, ó, já está fora. Tá? A referência ficou errada ali. Aqui na segunda, na letra B, está dizendo absoluta. Não existe esse nome absoluto. Não existe. Tá? Em nome, não. Aí a letra C diz o seguinte, ele botou a referência absoluta antes do parênteses. Também não funciona dessa forma. Ou é antes da coluna, tá? Ou é antes da linha. Lembrem disso. Ou antes da coluna, ou antes da linha. Então tá fora. A letra D já não tem nem referência absoluta aqui. Então o que sobrou para a gente? A letra E. Por quê? A referência absoluta aqui está antes da coluna, está antes da linha, tá? Está antes da coluna e está antes da linha. Então, letra E aí, sem sombra de dúvida. Betão? Cláudio? Eu lembro dessa coisa que você disse, que o cifrão só congela quem está na frente dele. Pronto. Beleza? Tiara? Natália? Ficou Danilo? tranquilo. Certinho? Caindo numa questãozinha dessa, vocês matam a pau aí. É só se ligar que a referência absoluta é o cifrão. Ele vai vir antes ou da coluna ou antes da linha. Então aqui a letra E, ela diz tudo. Cifrão antes da coluna, cifrão antes da linha, cifrão antes da coluna, cifrão antes da linha. Fechou. Beleza? Vamos embora. 13ª questão diz o seguinte, que assinala a alternativa, tá? E apresenta um valor equivalente a um gigabyte. Então, o que acontece? O que é que vocês têm que entender? Lembra dessa regrinha aqui, ó. Bit, primeira aula. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. Um bit vale quanto? 0 ou 1. E um byte equivale a 8 bits. Ok? E quanto vale 1 quilo, 1 mega, 1 giga, 1 tera e 1 peta? Simplesmente, a partir daqui, todo mundo vale 1024. 1024 e assim por diante. Todo mundo vale 1024. A partir do kilobyte, tá, meu povo? Então, o que acontece? Quando eu digo assim, Beto, pai, esse meu HD aqui, ele tem 1 terabyte. Quantos gigabytes ele tem? 1024. Então, se a pergunta for em tera, você responde em giga. Copiou? Se a pergunta for em giga, você responde em mega. A pergunta aqui é em quê? Em giga. Você vai responder em quê? Em mega. Então, 1 gigabyte equivale a 1024 mega. Se a pergunta fosse
em mega, você respondia em quilo. Entendeu? Se a pergunta fosse em peta, você respondia em tera. Deu para vocês entenderem? Vou apagar aqui para ficar bem massa aqui. Tá? Para ficar bem massa aqui. E vou mudar a cor. Como a pergunta aqui foi em giga, tá ela aqui. A resposta tem que ser em mega. Se a pergunta fosse em peta, você respondia em tera. Se fosse em tera, você respondia em giga. Mas a banca ela é obrigada a falar o enunciado. Então, digamos o seguinte, se ela fala assim, assinar a alternativa que apresenta o valor equivalente a 1 terabyte. Se ele pergunta em terabyte, a resposta tem que ter assim ali, 1024 gigabytes. Entendeu? Se ele pergunta assim, assinar a alternativa que apresenta o valor equivalente a 1 megabyte. A resposta ia ser o quê? 1024 kilobytes. Entendeu, meu povo? Sempre é voltando. Sempre é voltando. Dúvida nessa daí? De boa, né? Vocês são fera demais. A gente só fala uma vez, você já capita, já anota e passa para a próxima. É isso aí. Vamos embora. 14ª questão diz o seguinte. Diferentemente dos vírus, este mal não se propaga por meio de inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de suas cópias ou pela exploração automática de vulnerabilidade existentes em programas instalados em computador, tá? Aí ele diz assim, o que o enunciado se refere? O enunciado se refere a um hotkey, a um botnet, a um spamware ou a um worm. Então lá, o que é que ele diz lá? Diferente do vírus, esse mal não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de suas cópias ou pela exploração automática de vulnerabilidade existente em programas instalados, tá? Em programas instalados, em computadores. Então, se ele fala nisso, né, que ele não se propaga automaticamente por meio da inclusão de cópias de si mesmo. Então, se ele fala isso, então só me resta marcar aqui, ó, sem dúvida nenhuma, um vírusinho chamado worm. Beleza? Por quê? O bootnet é aquele que quando inicializa a máquina, né? Então ele não se propaga, é sempre na inicialização. O spamware já está dizendo que é o espião, não é isso? O spamware é o espião, certo? O hottick, alguém lembra do que é hottick? O hottick nada mais, nada menos é o que aí? Ninguém lembra não do hottick, não? Alguém se arrisca? Vamos lá. Na verdade, o hottick, ele é um tipo de malware, né? Que ele permite que um hacker, ele acesse, né, um computador. Beleza? Que o hacker acesse o computador, aquela área de software, né? E, assim, e não deveria. Mas eles acessam e faz aí o que quer, né? Eles realizam, no caso, as atividades maliciosas. Essa é a função do hottick. Beleza, povo? Então, marquem aí o worm. Show? Vamos para a quinta. Quinta, ó, 15ª. 15ª questão, o que é que ele diz? Questãozinha de Excel, para a gente exercitar aí de boinha. De boinha, de boinha. O que é que ele fala? Considerando o aplicativo lá do LibreOffice, lá do cálculo, dada a tabela a seguir, o resultado da seguinte expressão seria o quê? Então, ele te dá aqui a fórmula, né? Ó, esqueci de botar um igual aqui, tá? Aqui era um igual, ó. Beleza? Foi 2 pontos, mas marca um igual aí, por favor. Aí foi erro meu na hora que digitei, tá? Vou apagar aqui para botar igual. Não era 2 pontos, não, era igual mesmo. Aqui. Para depois você dizer assim. Ele disse que para ser fórmula tem que ter o igual. Cadê que ele botou igual aí? Entendeu? Eu que esqueci, eu errei, tem 2 pontos. Mas é igual aí. Aí lá, ele disse. O que é que você tem que fazer numa situaçãozinha dessa? Analisa lado a lado, meu povo. Certo? Sem perder tempo. Então ele diz, ó, maior de A2 até C2. Lembre daquela situação lá, ó, ordem crescente, ó, A, B, C, D. A2 até C2. O segundo maior. Então vamos lá. De A2 até C2.
segundo maior, 30. Primeiro, segundo, terceiro. Então, desse lado aqui, ó, valeu 30. Preservo esse cidadão aqui. Então, 30 vai multiplicar quem? Vai multiplicar com o mínimo, quando eu achar aqui. Então, ele está dizendo assim, o mínimo de A1 até A3. Vou dar aqui. De A1 até A3. Aqui, ó. A1 até A3. Que é o mínimo? 10. Então, ó. 30 que multiplica 10. 300. Questãozinha tranquila, né? Tranquilinha. Só para vocês exercitarem e não esquecerem do Excel. Essa não foi fácil, Tiara? Essa aí foi show de bola. Então, essa aí foi tranquila, né? Cláudio, Natália, de Foi, boa a aí. gente fez uma ontem dessa. Só para não esquecer. Ah, Maria, essa daí, viu? Ah, Beto, até a bolacha falou agora, Natália, tá vendo? Vamos embora. Caiu lá no simulado lá, vamos, dos grandes cursos. 16. Diz o seguinte, na 16. Lá no contexto das redes sociais, como Facebook, Twitter, LinkedIn e aplicativos de mensagem instantânea, como o WhatsApp, assinale a afirmativa incorreta. Ou seja, assinale a afirmativa errada. Tá? Errada. Beleza? Assinale a alternativa errada. Aí ele diz o seguinte aí, letra A. O LinkedIn ele é uma rede social voltada para a conexão profissional. Perfeito. É a única rede social voltada ao profissionalismo, tá? Então, se vocês ainda não têm uma conta no LinkedIn, é fácil, rápido e gratuito. Vai lá, tá? Se você é um contador, bota lá. Lá tem a opção de você incluir o seu currículo já pronto. E se você não tiver currículo pronto, lá tem a opção lá de você fazer um currículo. Então, você preenche todo o questionário que o LinkedIn faz. Então, aquele questionário ele transforma em um currículo, tá? E você diz qual é a sua área. A minha área é contador, minha área é advogado, minha área é enfermeiro. Então, você bota lá. E você marca quais são as áreas de interesse. Então, diariamente, o LinkedIn manda para você as ofertas de emprego naquela área que você deseja. Todo dia mesmo eu recebo milhões de vagas de emprego no LinkedIn. Milhões. Então, é uma coisa muito segura, de boa. Quando alguém comenta alguma coisa, ou visualiza seu perfil, chega a mensagem, tantas pessoas visualizaram seu perfil, né? E lá, as empresas hoje em dia, quando quer fazer uma seleção, eles acessam o LinkedIn, porque o LinkedIn ele tem um acesso lá, que ele diz assim, ó, tô com uma vaga para padeiro. E aí, o que é que o LinkedIn faz? Faz uma varredura em todo mundo que tem um cadastro e é padeiro. E aí joga, né? E aí depois, as pessoas que estão interessadas, clicam no link, manda tal diretamente, e aí vai chegando para as empresas lá, os currículos lá, e as pessoas interessadas. Então, primeira questãozinha é, letra A é verdadeiro. A letra B diz o seguinte, que o Twitter, né, o antigo Twitter, que hoje em dia é o X, ele é uma rede social que permite posts longos sem limite de caracteres. O que acontece? Eu acho que vocês ficaram sabendo aí que o Twitter, né? Inclusive eu estava vendo agora de noite, não sei se foi o Twitter, acho que foi o Twitter, né? Que é do Elon Musk lá. O Alexandre de Moraes, Beto, intimou ele através de post lá. Você viu uma coisa inédita no Supremo Tribunal. Você viu? Ele tá no G1 agora de noite lá, que uma coisa inédita, que Alexandre de Moraes intimou o cara do Twitter através de um pôster lá. Porque ele tirou o escritório do Brasil, foi embora. Ele se arretou com o Brasil. Aí ele disse que uma coisa inédita lá. Alexandre de Moraes com suas façanhas. Intimou o cara lá através de post lá. Senhor, vou mandar uma mensagem pro senhor. O senhor tá intimado, viu? Por favor, venha no Brasil qualquer hora dessa. Fale comigo, olha, vê que negócio da porra. Então, o que acontece? A letra B diz que o Twitter ele é uma rede social que ele permite posts longos, né? E sem limites de caracteres. A letra C diz que o Facebook é uma rede social voltada para compartilhamento de conteúdos com familiares e amigos. E a letra D diz que o WhatsApp ele é um aplicativo multiplataforma de mensagens instantânea, né? Multiplataforma de mensagens instantâneas. Então, o que é que resta para a gente? Resta para a gente, como ele quer a questão errada, resta para a gente marcar a letra B. E a canetinha, a letra B.
onde ele diz que o Twitter ele é uma rede social que permite posts longos, sem limite de caracteres. Negativo. No Twitter, os posts são curtos, tá? Você já mata a charada aí, os posts são curtos. Beleza? Então, aí tá a questãozinha errada. O resto tudo, deixa eu marcar aqui, é verdadeiro. Beleza? A 17ª questão diz o seguinte, que lá no âmbito do sistema operacional do Windows, tá? Desde a sua implementação, em versões posteriores ao Windows Vista, tá? O recurso integrado que proporciona você criptografar completo os discos é denominado o quê? Então, ó, o que acontece? Se você olhar para ele, diz o seguinte, que essas implementações foram depois do Windows Vista. De fato, depois do Windows Vista veio o Windows 8, depois o 8.1, tá? A Microsoft começou a perder cliente porque o Linux entrou valendo, aí ele voltou para o mercado com o Windows 7 e depois ele lançou o Windows 10. Então, de fato, essa informação aqui foram posteriores ao Windows Vista, é verdadeiro, tá? Então ele diz o seguinte, qual é o recurso que proporciona criptografia completa dos discos? Então, o Windows Defend, ele criptografa o disco? Não, ele protege só o disco, ele é um antivírus local da máquina, tá? O Windows Hello, ele criptografa o disco? Não, o Windows Hello, ele é um aplicativo que ele usa, é um aplicativo de senha que ele usa tanto a face como a biometria, né? Então, através do Windows Hello, você coloca uma senha facial ou biométrica, tá? O firewall, ele criptografa o disco? Não. A função do firewall é proteger toda a rede. O que é que salva para a gente? Só o BitLocker, tá? Quando você ativa o seu BitLocker, ele criptografa o disco. Ou seja, se você colocar um pendrive e tiver marcado o seu BitLocker, ele faz uma varredura rapidinho ali do seu pendrive. Se ele achar alguma ameaça, ele bloqueia o pendrive. Você não consegue acessar o pendrive. Assim como o HD externo, tá? Ele faz uma varredura, teve vírus ou tem coisas que ele acha que pode prejudicar, ele bloqueia. Você não tem acesso. Então, criptografando o disco, BitLocker. BitLocker. Beleza? Não esqueçam disso. 18 diz o seguinte, que você assessora um parlamentar que teve o nome citado em um documento disponível na internet com mais de 900 páginas, beleza? Aí diz o seguinte, que ele pede que você encontre em que contexto ocorreu essa citação. Assinala a opção que indica a maneira mais eficiente de encontrar essas informações. Essa é uma questãozinha tranquila, né? Porque o que acontece? Está dizendo que a assessora parlamentar teve um nome citado em um documento com mais de 900 páginas, né? Teve lá um nomezinho lá. Então ele quer o seguinte, que você encontre nessas 900 páginas aonde está lá o nome da pessoa citado, de uma forma rápida. Então, a letra A diz o seguinte, que lê o documento inteiro e transcrever os trechos em que o parlamentar é citado. É foda, né? Você vai ler as 900 páginas? Não. Então é falso, letra A. A letra A é falso, certo? Aí, a letra B diz o seguinte, que dá o comando Ctrl mais F e digitar o nome do parlamentar. Show de bola. Quando você dá o comando Ctrl mais F, aqui em cima ele vai abrir uma caixazinha de diálogo, tá? E você é só colocar o que procura dentro e dar Enter, né? Então a galera usa muito esse recurso para saber os resultados dos concursos. Então, na hora que a banca solta lá a lista, soltou a lista lá, porra, tem 5.000 páginas, porque foram 200.000 candidatos. Então, você não vai olhar as 5.000 páginas. Ctrl F, abriu o caixinha de diálogo, coloca lá, fulano de tal, Enter, tá? O ideal é colocar o nome completo, fulano de tal da Silva. Por quê? Porque se você colocar lá só Heriberto, ele vai procurar tudo que for Heriberto, né? Deu Enter, Heriberto José. Deu Enter de novo, Heriberto Souza. Então, o ideal é colocar o nome completo. Deu Enter. Se passou, ele vai aparecer como se fosse um marca-texto, em amarelinho, no texto lá. Então, já achamos aí, ó, a nossa resposta da 18ª questão. A letra C diz que ele copia os arquivos para uma pasta chamada diário de leitura. Nada a ver. E a letra D diz que dá o comando Ctrl+P. Ctrl+P todo mundo sabe, né? Que é para imprimir. Então, tá fora.
19ª questão diz o seguinte. Vou mudar aqui a cor. Diz o seguinte, na 19ª. Assinale a opção que representa um padrão IEE para rede sem fio. Isso aqui a gente já disse, né, em aulas de rede e acho que todo mundo gravou, né? Vocês marcariam aí que letra aí? Quando se refere ao padrão IEE para rede sem fio. É o quê? Duas perninhas, né? Como se fosse duas anteninhas. Então, ó, letra B, 802.11. Isso é o padrão, tá? Isso é o padrão. Aí você vai dizer assim, ô Emerson, e esses outros dois seriam para quê? O 802.1. 802.1 é o padrão de rede geral, para rede LAN, tá? Ou seja, essa rede via cabo aí, esse cabinho azul que vocês entendem como cabo de rede. Esse é o padrão geral, 802.1. 802.3 são para padrões de redes LAN Ethernet, é como se fosse uma segunda rede, tá? E a 802.8, ele é o padrão de rede de fibra óptica. Mas gravem aí, para rede sem fios, 802.11. Beleza? Ponto 1, padrão geral de rede, né, esse cabo LAN. 803, rede LAN Ethernet. E 802.8, fibra óptica. Fechou? Vamos de 20. Essa de 20 também é bem interessante, essa 20 aí, viu, Beto? Essa aí pegou muita gente também. O que acontece? Na 20 fala assim, ó, que usando o Excel 2016, ele diz que um usuário quer calcular a potência de conteúdo de células de B1 na figura a seguir, tá? Elevado ao conteúdo da célula B2 e armazenar o conteúdo da célula B3. Assinala a opção que indica a fórmula que tem que ser digitada na célula B3. Tem que ser digitada na célula B3. Então, como é que a gente vai fazer? Ó, agora a banca foi legal com a gente. Ela jogou aqui para a gente aqui a formulazinha, né? Ela jogou a fórmula para a gente achar, mas ela jogou a planilha, né? Então, ele está dizendo o seguinte. Fala, Cláudio. Eu cochilei aqui. Qual foi a resposta da 19? 19. Letra B. Beleza. Vai. Então, ó, o que é que acontece? Ele está dizendo que o usuário quer calcular a potência, né? A potência do conteúdo da B1, tá? Tá aqui a B1. Na figura, elevado ao conteúdo da célula B2. Aí ele quer jogar essas duas dentro da célula B3, aqui. Então, meu povo, quando a gente começou a falar de Excel, o que é que eu disse a vocês? Que Excel tem uma regrazinha. Primeiro, o que é que você tem que fazer? Resolver o que está entre parênteses. Depois eu falei que vocês tinham que fazer o quê? Se tivesse exponencial, que é como se fosse, eu falei, a potência. É como se fosse a potência. É como se fosse a raiz quadrada. Lembram disso? Depois eu disse que vocês tinham que ver. A terceira opção dentro de uma fórmula é quem ia dividir ou multiplicar e depois somar ou subtrair. Foi assim que eu falei para você. Então, o que é que ele quer aqui? Calcular a potência de B2 e depois de B4 e jogar tudo, ou de B1 e B2, desculpa, e jogar tudo em B3. Então, ó, B1 vale quanto? Vale 2. E B2 vale quanto? Vale 4. Aí eu te pergunto, como seria você fazer essa fórmula? Vamos logo por eliminação. O que é que ele quer aqui? Ele quer a fórmula. Então, já elimina de cara essas duas aqui, ó. Porque não tem um sinal de igual. Então, não é fórmula se não tem sinal de igual. Tá? Sobrou isso aqui para você. Sobrou isso aqui para você. Certo? Então, o que é que ele quer aqui? Tá. Essa aqui também tu elimina, ó. Que não tem sinal de igual. Elimina. Sobrou essas duas aqui. Só que ele diz o seguinte. Potência do conteúdo da célula B1. Então, se é da célula B1, ele está dizendo aqui que é 2. Só que o Excel não vai entender. Sim, 2 vem de onde? Vem de Z1, A1. Vem de onde esse 2? Então, você tem que dizer a célula. Então, ó,
A resposta correta aqui é a letra C, ó. Porque, ó, conteúdo da célula B1. Então, tá aqui, ó. B1. O que é que ele quer? A potência. Aqui, ó. Eu não falei que o exponencial é a potência? Olha ele aqui, ó. É esse sinalzinho aqui, ó. A potência, né? Que é o exponencial. Então, ó. B1 exponencial de B2. Ele diz aqui, ó. Potência, que equivale ao exponencial. Conteúdo da célula B1 elevado ao conteúdo da célula B2 aqui, ó. B1 equivale a B2. Tá aqui. Ele botou esse 2 e 4 só para confundir você. Mas 2 e 4 veio de que célula? Ele está dizendo aqui, ó, conteúdo da célula B1. Sim, no enunciado. Mas aqui ele tem que dizer, B2 vem de onde? De qual célula? Vem de B1. Tá aqui, ó. Vem de B1. E 4 vem de B2. Tranquilo? Deu para interpretar isso daí? Deu para entender? Show de bola. E para a gente finalizar a noite, né, com chave de ouro, para a gente finalizar a noite, a questão 21, né, que diz o seguinte: observa a figura a seguir, extraída do Excel 2016. Se o usuário apertar a tecla Enter logo após digitar a fórmula mostrada na figura, o conteúdo da célula F1 será o quê? Então, ó, é que ele diz aqui, ó, igual maior de A1 até F1, o primeiro maior. Então, é como se fosse aquela questãozinha, deixa eu ver. Essa questãozinha aqui, ó. Quando eu disse assim, maior de A2 até C2, segundo maior, tá? Só que ali, ele botou bem grande a planilha. Aqui ele só botou só o trechozinho. Então, é igual aquele esquema lá. Maior de A1 até E1. Cadê? Deixa eu copiar aqui. Só que ele quer o primeiro maior. Então, ó, de A1 até E1. O primeiro maior. Aqui, ó. 10. Não faz nem cálculo. Só olha, analisa e marca. E tchau pro abraço. Entendeu, meu povo? Então, meu povo, tudo certo por vocês aí. Anotaram tudinho. Tenham dúvidas. Se tiver dúvidas, não quer falar agora, porque eu sei que o sono chegou. Mas depois de amanhã faça uma reprise aí, tá? Faça uma reprise. Anota o que tem que anotar. Se tiver alguns simulados, manda para mim, para a gente já fazer também aqui, incluir nas próximas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula aí. Espero que tenham anotado tudo, tá? E vamos embora. Yara, quer falar alguma coisa? Natália, Cláudio, Danilo, Julie. Microfone aberto, tá? Pode falar aí. Show de bola, Julie. Valeu. Bora. Betão caiu, porque ele tava no celular e ele mandou uma mensagem aqui. Disse cair, não voltei mais não. Beleza? Danilo, show de bola. Valeu, meu irmão. Obrigado por tudo aí, todo mundo aí. Fique com Deus aí, um bom final de semana, resto de semana, tá? Se tiverem, vão mandando para mim aí, que aí eu vou fazendo aqui o nosso estudo, tá? Para a próxima aula aqui, ou se não, para montar o nosso simulado. Mas eu já providenciei um monte de questãozinhas aí para o simulado, beleza? Show. Valeu. Danilão, valeu. Cláudio, valeu. Cláudio, vai me dando notícia da impressora, por favor, viu? Beleza. Sábado, domingo, tu me diz aí. Beleza. Show de bola. Valeu, pessoal. Forte abraço. Fui.